Genuíno, chega mais, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. É um prazer. Estava acompanhando aqui, achei um debate fundamental, muito importante. Só que, no caso da morte da Marielle, eu acho que tem 3 perguntas-chave. Vamos embora. Primeira, quem mandou? Segundo, qual o motivo? E terceiro, como as investigações encobriram as falhas das investigações nesses 4 anos. Essas 3 coisas têm que ficar claras, porque aí nós estamos tocando na ponta do iceberg para discutir o sistema de segurança pública, das PM, da polícia, das investigações, que está relacionado com esse clima de violência, não só no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo com o PCC, como nas nossas experiências de governo. Portanto, eu acho que essa investigação do caso Marielle pode abrir uma avenida para que a gente faça uma reformulação profunda no sistema de segurança pública do país, a partir dos estados, porque isso foi crescendo, e, no meu modo de entender, os nossos governadores deveriam ter atuado com uma política de segurança democrática que está na base das resoluções do PT, que é o Sistema Único de Segurança Pública, desmilitarizar, evidentemente, dar publicidade e ter uma posição democrática e não esse vale-tudo. Nós não podemos cair na vala comum de atender o clamor que leva a isso que você relatou. Sim. Não, nós vamos ter o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que estava aí, cai, não cai, aparentemente vai ficar, anunciou semana passada que vai iniciar uma caravana pelos presídios do país. Anota, vai levar a uma sucessão de crises com os governadores do PT, porque a situação dos presídios nos estados governados pelo PT é igual aos outros, O PT claro, não tem diferença. Isso o PT, Mauro, tem que chamar a atenção dos seus governadores, porque é uma situação inaceitável para um partido de esquerda, para um partido que está reconstruindo o Brasil e transformando. É inaceitável. E a gente já tinha indícios disso antes da eleição do Lula de 2022. Esse caso da Bahia é dramático, Genuíno. A Bahia, esse ano, passou o Rio de Janeiro em mortes pelas polícias. Mais de 1.400 mortes. Quando o Rui Costa assumiu o governo, eram 330 mortes. Foram 330 mortes em 2015. O Rui Costa comemorou o massacre dos 12 jovens no Cabula. É uma coisa assim, é impressionante mesmo, essa insensibilidade do PT e de largas faixas da esquerda brasileira com algo que é da essência da esquerda, né? Que é a defesa Existem 5 questões chaves da crise institucional que nós atravessamos. Uma é a maneira de se relacionar com o Congresso Nacional. 2, o monopólio midiático da mídia aberta. 3, a tutela militar, que a gente já falou tanto. 4, é o sistema de justiça que nós não estamos passando a limpo o que aconteceu com a Lava Jato. E 5º, a segurança pública. O Brasil não pode continuar com essa tragédia na área da segurança pública. E eu acho que esses 5 pontos da organização institucional do Estado precisa ter um tratamento de urgência, de mudanças, e não de conivência. E eu acho que está faltando isso por parte do governo. É interessante o que você traz desses 5 pontos, né? Porque você olha, na segurança pública, os governos do PT têm mantido os torturadores, têm sustentado essa política de massacre contra os negros e pobres desse país. Na área de mídia, a gente mostrou agora há pouco, não há mudança, né? Ao contrário, o governo Lula ele retoma a ideia lá de que a verba deve ser distribuída conforme a audiência, e isto vai consolidando a distribuição da audiência, porque a distribuição da audiência no país, um dos vetores principais é grana, é dinheiro. O jornalismo custa dinheiro. Então, o governo Bolsonaro... Aqui eu quero chamar a atenção, Genuíno, porque aqui tem uma questão interessante. Quero fazer um elogio, por incrível que pareça, ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro viu o seguinte: eu tenho que construir uma mídia, eu tenho que estimular uma mídia de extrema-direita. Botou a Record e o SBT para disputar a verba com a Globo.
Aí o governo Lula, o que seria se imaginar? Bom, vai estimular as mídias progressistas. Não, as mídias progressistas não recebem praticamente dinheiro nenhum e ele retoma uma tradição que já tinha existido nos outros governos, que é distribuir a verba de acordo com a audiência. Quando você distribui a verba de acordo com a audiência, você vai consolidar a audiência existente, você não vai promover mudança. Quando você quer estimular um setor da economia, você bota dinheiro nesse setor e não em outro. Então... É a manutenção do status quo. E isso é inaceitável para um governo progressista. Isso é uma ilusão. É uma ilusão porque nós, do PT, do governo Lula, já fomos vítimas dessa mídia monopolista aberta, desse oligopólio familiar. E você tem também a manutenção do status quo, porque é sempre assim, siga a pista do dinheiro. Onde é que está indo o dinheiro? Siga a pista do dinheiro. Na esfera da relação com o Congresso Nacional. Né? O dinheiro vai para o Centrão o tempo inteiro. As declarações eu ironicamente chamo ele de primeiro-ministro aqui, o Arthur Lira, ontem em São Paulo, foram impressionantes pela desfaçatez dele, ele tratando o Lula quase como um moleque de recados dele. Olha isso aqui. Eu penso que esse assunto da reforma ministerial está sendo atropelado. Isso não ajuda na governabilidade. O governo tem que ajudar a se facilitar. Ele fala, não, isso não é um assunto prioritário para a presidência da Câmara. Claro. O sujeito lá, o presidente Lula, está resolvendo esse problema. Na hora que o governo achar, aí ele me chama. E aí eu vou lá bater o martelo. É chocante, Genuíno. Chocante, Mauro, porque o modelo de governabilidade estabelecido com o Congresso Nacional começou errado. O governo empoderou Lira. O governo deu a Lira o papel de ser o articulador do centrão de todos os partidos. E o governo aceitou essa política de primeiro-ministro, entre aspas, do Lira. Eu acho que isso é um erro. O governo tem que mudar. Um governo progressista, nas condições atuais, ele tem que polarizar, ele tem que enfrentar, ele tem que defender claramente as posições do governo. E a partir daí é que negocia pontualmente, não essa negociação global. Eu acho que os porta-vozes do governo no Congresso e os porta-vozes do PT, particularmente as lideranças na Câmara e no Senado, estão assumindo a posição seguinte: amplia e não tem limite. Isso é um equívoco. Nós vamos rebaixar a governabilidade, nós vamos, evidentemente, alimentar o ovo da serpente e nós não vamos fazer as transformações. O Brasil, Mauro, precisa de transformação. É na segurança pública, é na reforma política, é na questão econômica. Esse adaptacionismo me preocupa muito. E, no meu modo de entender, a crise gerada pelo que aconteceu desde a queda da Dilma, do golpe, nós não estamos fazendo transformações, nós estamos nos adaptando por esses 5 pontos que eu coloquei aí. Eu acho que é urgente o governo chamar a atenção do governo para mudar essa postura. O governo parece que concorda com o que o Lira diz. É uma espécie de aceitação de uma expressão que você já usou, a fatalidade da correlação de força. Correlação de força você cria, você mobiliza. E o governo tem que dialogar mais com a sociedade organizada, tem que dialogar prioritariamente com o polo de esquerda no Congresso Nacional e fora do Congresso Nacional. A crise institucional do Estado brasileiro é grave, Mauro. É Congresso, é mídia, é justiça, é PGR e é tutela militar. Quer dizer, nós estamos mantendo esses 5 elementos da organização institucional do Brasil intactos. Isso não é uma política de transformação, de reconstrução, é uma política de manutenção à ordem, que foi golpeada em 2016 e com a eleição de 2018 e os 4 anos do inominável, esse autoritarismo oligárquico se fortaleceu enormemente. Rebeca. Não, é isso mesmo, eu concordo totalmente com os pontos que o Genuíno está trazendo aqui. O pessoal está comentando, Genuíno, que você precisa visitar o presidente Lula também, né, ô Mauro? Porque é isso, tem que podar o Lira, né? Eu estou chegando nessa política institucional agora e não entendo por que dá um tanto poder para esse cara assim, né? Claro que a gente sabe que tem as relações, tudo mais, várias coisas que envolvem essas relações de poder, mas tem que podar, uma hora tem que, né, chega, tem que dar um basta nisso daí.
Olha, o erro não é negociar, é como negociar. Nós não podemos começar cedendo, Mauro. Se você começa a negociação cedendo, como no meu modo de entender aconteceu, e o Haddad teve ilusões no Lira, você começa cedendo, aí você vai parar onde? Você vai diminuindo suas pretensões. Isso é o erro. Nós temos que começar elevando para poder negociar. Nós temos que negociar polarizando, debatendo, enfrentando, e não essa aceitação. Essa aceitação, vamos dizer assim, passiva, é o caminho da derrota, porque como é que fica lá, como é que ficará a população brasileira? E a geração de emprego, e a melhoria do salário, e a melhoria dos serviços públicos? E como é que vamos reindustrializar o país? São temas da maior importância. E reforma tributária, se criou aquela ilusão que era simplesmente a simplificação. Não. Reforma tributária não é neutra, tem que mexer na riqueza, no patrimônio e nas grandes fortunas, senão a reforma tributária vira um mero exercício de técnica fiscal. Não pode ser assim. E aí eu estava comentando aqui antes que o Haddad teve uma estratégia com o Campos Neto, que foi a de conciliar, entregar ao Campos Neto o que ele queria, que era o arcabouço fiscal, e ter de volta o que ele, Haddad, queria, que era a redução da taxa de juros. As concessões ao Campos Neto foram de tal ordem que, num negócio que eu acho até que, se não é ilegal, é imprudente. O Campos Neto foi convidado pelo Haddad para participar da reunião com líderes empresariais que definiu em 23 de maio como é que ia ser a tramitação do arcabouço fiscal e da reforma tributária numa reunião na na residência oficial do presidente do Senado. Imagina só, o presidente do Banco Central não tem nada a ver com isso, participou dessa reunião. O que ele fez? Entregou o arcabouço fiscal do jeito que o Campos Neto queria, e o Campos Neto não entregou a redução da taxa de juros. Aqui acontece aparentemente a mesma coisa. Ele entregou a reforma tributária que o Lira queria. Esta reforma tributária que foi aprovada, que é a PEC 45, é a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional desde o governo Temer, é uma reforma tributária que eles chamam de neutra, e falou, não, a gente aprova a reforma tributária neutra ou técnica, e na segunda etapa a gente vai tributar os ricos e muito ricos. Agora está aí, está no Senado, está para finalizar a tramitação da reforma tributária. E o Haddad começa a falar, então, vamos agora tributar os ricos. Aí o Lira levanta a mão e fala, não vai tributar rico, não. Se quiser tributar rico, a gente não entrega nem a reforma tributária técnica. Então, ou seja, o Haddad... Oi? Fala, Rebeca. Se isso não é fazer o povo de palhaço, né? Não é brincar com a cara da gente, eu não sei mais o que é, né? Mas é uma relação de chantagem, né? Com o governo o tempo inteiro, né? O governo iniciou a governabilidade estabelecendo limites, que era ampliar. Não estabeleceu limite. Eu acho que a negociação pode acontecer, mas a gente tem que saber qual é o nosso lado, aonde a gente senta, qual é a nossa proposta. A gente foi abrindo mão de tudo na negociação. Com essa turma, você não pode iniciar uma negociação rebaixando, você tem que começar elevando para poder forçar. E o governo poderia dialogar mais com a sociedade, com os movimentos, com a opinião pública, para pressionar o Congresso Nacional. Eu acho que o governo tem que rever esse caminho na maneira de se relacionar com o Congresso, com o Banco Central, com as Forças Armadas, com a mídia corporativa e com o sistema de justiça e segurança pública. Eu acho que esses 5 pontos, Mauro, são essenciais para que a gente tenha uma governabilidade transformadora. Além do mais, a maneira de tratar as questões do mercado, teto de gastos, a questão de privatização e a questão do sistema financeiro, o governo tem que ficar mais atento. Por quê? Porque eles querem acomodar o programa do Lula à ordem neoliberal. Isso é impossível. Alguém vai perder, e nesse caminho vai perder o povo. O país precisa de um projeto, o país precisa de uma saída democrática e popular para essa crise. Essa crise é profunda, Mauro. Nós não podemos achar que será uma coisa normal e corriqueira essa maneira de governar. Não é normal. O mundo está numa puta crise e o Brasil está sofrendo os reflexos dessa crise. É a guerra, é a transição ambiental, é a transição energética, é o modelo de sistema financeiro organizado no mundo e aqui no Brasil.
Portanto, eu acho que as lideranças do PT têm que acordarem e sair desse elogio fácil, desse adaptacionismo fácil ao Lira, a essa amplitude com o Centrão. Veja bem, aliança pontual, sim, mas submissão, não. Essa é uma questão interessante que você fala, esse adaptacionismo, né? Porque nós estamos começando a entregar o discurso antissistema novamente para a extrema-direita, né? Porque na medida em que o governo é o governo da manutenção do status quo e do sistema, o espaço fica aberto para a extrema-direita. Eu estou bem espantado, Genuíno, Rebeca, gente, com o que está acontecendo em relação à Procuradoria-Geral da República. Há uma campanha no interior do governo, sob liderança do líder do governo no Senado, também baiano, assim como Rui Costa, o senador Jacques Wagner, aberta, explícita, com apoio de vários parlamentares e até de segmentos da mídia progressista para manutenção do Aras na Procuradoria-Geral da República. Genuíno, é inacreditável o negócio. Você viu isso? Vi, é inaceitável, Mauro, porque o Ministério Público tem que ser reavaliado com tudo que ocorreu, desde o Mensalão, passando pela Lava Jato, até hoje, quando silenciou diante de denúncia séria do inominável. Como é que um governo que enfrenta a extrema-direita vai nomear como procurador-geral da República o procurador da extrema-direita? Pois é. Isso é uma contradição. Eu acho que essa governabilidade está equivocada. É claro que nós temos que negociar com as instituições, seja PGR, seja militar, seja justiça, mas negociar a partir de uma posição de força e não de submissão. Você tem que nomear um procurador com uma visão política, com uma visão de mundo, com a visão da democracia claramente progressista, que tem a ver com o nosso projeto, e a partir daí você vai negociar. Nós estamos negociando já cedendo. Aí não é negociação. É a mesma coisa que teve na área militar, que não andou muito porque nós não aceitamos. Nós aceitamos a reivindicação dos militares como ministro da Defesa. Vamos aceitar na PGR? Vamos aceitar o debate sobre as indicações do Supremo sem fazer um debate sobre as mudanças no sistema de justiça? Olha o que está acontecendo com a 13ª Vara de Curitiba a partir das funções da TRF4. Então, são questões, eu estou tratando das questões institucionais, e são questões sérias para um governo democrático, para uma governabilidade mudancista, e não uma governabilidade do status quo. E, no meu modo de entender, mesmo com a bancada pequena de esquerda, nós podíamos ter um outro desenho. Cria um polo, esse polo negocia, polariza, nós não estamos polarizando. Governar nas condições da crise é polarizar, é enfrentar, é discutir. E eu chamo a atenção, através da minha palavra, da minha voz, para que o governo fique atento a esse adaptacionismo. Olha a crise da segurança pública. Aí vem o adaptacionismo nas excrescências da Lava Jato. Aí vem na questão militar. Aí vem na questão da segurança pública, que eu acho que o governo já devia ter criado o Ministério da Segurança Pública. Aquele pacote da segurança pública tem coisas boas, mas tem coisas que estão equivocadas. Você não pode achar que é só endurecer pena. Você tem que fazer uma outra mudança estrutural. Eu chamo a atenção porque eu vivi essa experiência quando governamos no primeiro e segundo Lula e também no terceiro Dilma. E é necessário a gente ficar mais atento a essas polarizações que o governo não está fazendo. Governar, Mauro, é polarizar. Governar, a direita ensina. Eles ficam governando e polarizando em tudo. E nós estamos governando sem polarizar, a não ser as entrevistas, os posicionamentos e o discurso do Lula. Sim. E do Flávio Dino, né? Também é outro que polariza, né? Claro, ele polariza em cima do tema que é muito importante. Eu acho que eu até ontem fui dormir aliviado quando eu vi todo o noticiário sobre o esclarecimento, o movimento para esclarecer a morte da Marielle. Isso é positivo para a democracia e para a justiça. Agora, veja bem, nós só andamos quando a gente polariza, quando a gente enfrenta. A acomodação para manter as coisas como estão no meu modo de entender, a decepção para a opinião pública e para a população brasileira. O governo tem que ficar atento a esses mecanismos de cooptação que as estruturas tentam enquadrar o governo
que devia ser mais radical na transformação e na reconstrução. Legal. Rebeca. Tem alguns comentários aqui, ó. A Lúcia Simões, Genuíno, ela concorda com você em relação a essa relação com o Centrão. Ela diz isso mesmo, quanto mais abaixa, mais mostramos vulnerabilidade, dizia minha mãe. Dias Neto dizendo, esse Rui Costa e Paulo Pimenta são péssimos para o governo. Muita gente falando, né, sobre a situação da segurança pública na Bahia, né, o governo do PT, a gente acha que, às vezes, colocando o governo de esquerda vai solucionar esses problemas, mas, como a gente tem visto, né, estatisticamente não é bem assim. Porque, Rebeca, não há uma concepção democrática de segurança pública. Segurança pública não é violência, não é morte. Segurança pública é força, é prevenção, é política horizontalizada, é criar um sistema desmilitarizado de segurança pública. É o predomínio da autoridade civil, é tomar medidas concretas para ter uma segurança pública que defenda a sociedade, e não essa visão de defender o patrimônio, e tendo como alvo a população preta, pobre e que mora nas periferias das grandes cidades. Isso é um equívoco monstruoso. Isso é uma guerra não declarada. E a esquerda não pode compactuar com isso. É uma questão de princípio. E olha bem, o PT já elaborou, desde o início do governo de 2002, um plano de segurança pública, um sistema único de segurança pública. O PT tem valores que marcaram algumas experiências no âmbito local, municipal. Nós temos que fazer uma mudança e uma revisão dessas políticas de segurança pública dos governos estaduais. Cair na lógica do senso comum é fortalecer o autoritarismo, é fortalecer a morte, é fortalecer o uso de arma. O governo não pode ter uma campanha como está fazendo no Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado semana passada, e, ao mesmo tempo, não tomar medidas para conter a morte, a violência contra a população negra e pobre. E eu acho que o Silvio Almeida vai se defrontar, Mauro, com a necessidade de fazer um abolicionismo penal. Aliás, agora teve presente em Salvador a Angela Davis e ela falou do abolicionismo penal feminista, porque a população que enche as cadeias é pobre, é negra e é mulher. Então, isso tem que ter uma solução. Nós não podemos ser o terceiro país em população de presos no mundo. E eu acho que foram leis aprovadas a toque de caixa, como a lei antidroga. Essa ideia do punitivismo como solução não é, isso não soluciona. Então, acho que nós vamos ter que enfrentar essa questão de maneira mais contundente. Investir em educação, em cultura, né? Mudar a perspectiva de vida. Educação, esporte, cultura, entretenimento, fazer essas políticas horizontalizadas. Eu acho que o PRONASSE é uma proposta interessante, mas o PRONASSE tem que ser viabilizado numa relação federativa. Eu insisto, o governo tinha que criar o Ministério da Segurança Pública para fazer a unidade do sistema. É polícia municipal, estadual, fardada e não fardada, num sistema em que ele subordina a autoridade civil e não a autoridade militar. Eu acho que é fundamental a gente botar a mão nesse aparato de segurança pública que está doente, ele está podre. O Rio de Janeiro está mostrando aonde isso pode chegar. É isso aí. José Genuíno, mais importante do que nunca no país, ele vem para Brasília, não vai encontrar com o presidente Lula, não, vai ter encontros com as bases, com os movimentos sociais aqui em Brasília. Eu vou participar de seminários aí. É isso aí. Quem sabe com o Mauro Lopes também, se der certo, espero poder te abraçar. Claro, lógico. Boa viagem, então. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço, Rebeca. E um abraço para a comunidade que acompanha o nosso debate aqui através do programa do Fórum, do Café no Espaço da Fórum. Legal.